Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser para falar sobre esse projeto, né, do carro voador, do Blue Hovercar. Então, como sempre, vocês podem procurar meu nome, Antônio Rizati, Nordstation, e olhar esse projeto que a gente vai estar falando sobre hoje. E esse foi um projeto bem diferente dos que eu mostrei antes, né, que eles tinham um briefing e eles tinham um propósito, um deadline. Esse projeto aqui ele foi bem mais pessoal. Então eu fui bem mais aberto com o meu processo criativo, eu fui bem mais com mais calma explorando as diferentes iterações de design. E também eu tive um pouco mais de liberdade com minhas referências, assim. Então muita coisa eu fui olhando no Pinterest, eu fui salvando no Pinterest, eu tenho diferentes pastas, né, de veículos dos anos 70 que eu gosto. Então, por exemplo, foi muito mais aplicando coisas que eu gosto em design e foi um projeto muito mais pessoal, né? Então, por exemplo, esses faróis que vocês estão vendo aqui é bem coisas de carros mais antigos, carros mais retrô. Essas mudanças de forma aqui são muito coisas de veículo que eu tava estudando, né? Essas coisas que vai de curva para bordas mais retas e bordas mais íngremes, bordas mais 90 graus. Tudo isso dá um contraste mais interessante nas formas. Então, foi meio que assim, eu quero fazer um projeto pessoal para descansar um pouco da pressão dos concursos, para fazer uma coisa mais fora também do trabalho, do estúdio que eu tô fazendo todos os dias aqui. Então, foi algo mais para relaxar e para colocar assim, eu quero fazer algo divertido, algo legal ainda pro portfólio, algo interessante, né, divertido de ver, divertido de fazer. Mas foi algo mais também, eu vou botar as coisas que eu gosto e ver o que acontece nesse projeto, certo? Então, é isso. De novo aqui, né, tá o que vocês... E também colocando as coisas que eu gosto, né, esse robozinho aqui bem inspirado em Dragon Ball, essas peças mecânicas aqui, então vocês podem ver com calma as imagens aqui em alta resolução, né, os chaveirinhos, tudo ali. E aqui as explorações que a gente vai começar a falar e mostrar um pouco da time-lapse aqui. Esse início eu comecei bem como um estudo, né? Então, tipo, eu tinha ali as fotos, a foto do carro de frente, de trás, para eu poder entender a forma, para eu poder me basear nessas formas e entender bem a tridimensionalidade de um veículo. E vocês podem ver que eu tô meio que roubando algumas formas, né? Então, tipo, aqui na frente do carro, eu tenho meio que como esses 4 ovinhos, assim, nessas formas ovais ali, quase como uma proteção. E eu já peguei e coloquei isso aqui nessa thumbnail, nessa iteração, né? E às vezes eu coloco ali a foto no Photoshop para justamente deixar próximo, ser uma referência mais direta. E eu vou usando algumas daquelas formas, quase como se eu estivesse criando variações em cima de algo que existe ali, né? E eu vou testando, duplicando, criando e brincando com essas formas. As primeiras ali eu comecei sendo um pouco mais conservador, né? Sendo um pouco mais próximo da foto. E conforme eu vou ficando mais confortável, conforme eu vou ganhando mais confiança com essas formas, eu começo aí, beleza, agora eu quero ir um pouco mais além, né? Eu quero ir um pouco mais arriscar um pouco mais, né, nessa variedade de formas. E aí também eu tava tipo, será que eu faço uma moto, né, uma moto voadora? Então, pode ver nessas iterações ali que eu coloquei meio que tipo um guidão, né, uma direção de moto. E antes eu tava fazendo meio que um carro. No fim eu acabei indo por um carro, mas é justamente isso, né, eu sei que eu quero fazer uma peça pessoal, uma arte pessoal, mas não sei ainda bem o que vai ser, então eu tô explorando. Eu sabia que ia ser um veículo, eu sabia que ia ser hard surface, mas não sabia bem o que, então tô meio que rifando, né? Tipo, tô meio que testando o máximo de ideias possíveis, assim. E como era uma coisa bem aberta, eu poderia ter ido por qualquer uma dessas ideias, assim, né? Eu poderia ter feito qualquer uma dessas ideias funcionar e refinado qualquer uma dessas ideias. Então foi muito mais sobre investir o tempo necessário para
eu explorar e desenhar, né, e testar diferentes ideias. E aí escolher alguma que eu tivesse mais a fim de fazer, né? Eu acho que o legal de projetos pessoais é justamente isso, assim. Tu não tem um diretor de arte te botando uma direção e muitas vezes tu acaba tendo que refinar o que tu não tá muito afim. Tu pode ser muito mais pessoal sobre aquilo, né? O que tu quer fazer, o que tu quer, o que tu vai se sentir bem investindo tempo, refinando e produzindo sem ter a pressão, né? E realmente se divertindo fazendo. E olhando para esses sketches agora, tem vários ali, tipo, aquele anterior que eu tava fazendo, eu me sentiria bem pegando agora e também fazendo como uma variação de peça, né? E isso é bem legal do processo de thumbnails e processo de iterações, que é quase como um brainstorming, que tu pode ter várias ideias boas, né? Não é necessariamente ideias ruins, ideias ruins, ideias ruins e uma ideia boa e é aquela que tu faz. Tu pode ter várias ideias boas e tu vai acabar sendo um pouco mais abstrato, né? Um pouco mais pessoal no que tu vai escolher, assim, e algumas ideias boas podem ser deixadas para trás, depois tu pode ressuscitar elas de outras formas, né? Nesse daí eu tava olhando bastante, nessa ideia aí eu tava olhando bastante para os veículos do Ghost in the Shell, que o artista do Ghost in the Shell, né, o mangaka do Ghost in the Shell, ele faz uns veículos muito diferentões, assim, muito legais, com umas formas bem orgânicas, e eu tava querendo muito me basear nisso. E é muito das coisas que a gente fala em algumas aulas do Patreon também, né, aquilo de tu trazer metáforas visuais pro teu design, pro teu veículo. Então, um exemplo disso é, eu vou fazer uma armadura de um cavaleiro medieval e essa armadura ela tem inspiração em um caranguejo. Então, tu vai fazer aquela armadura com forma de caranguejo. Imagina se tu tá fazendo isso para um veículo, né? Então, eu quero fazer um veículo inspirado em centopeias. Como é que esse veículo vai ser, né? Como é que a forma da centopeia vai influenciar esse veículo? Ou até, eu quero fazer um veículo com forma de peixe, eu quero fazer um veículo com forma de o próprio caranguejo, né? Pode ser um exemplo disso. Então, tu pode trazer metáforas visuais que vão deixar o teu design mais interessante e mais original, né? Do que só um carro que a gente vê todo dia. Aí eu peguei e joguei o veículo ali que eu tinha gostado, eu joguei ele pra colocar os pontos de fuga, né, mais corretamente agora. Mas só pra mostrar rapidinho, eu fiz essas iterações aqui, né, então tá ali no portfólio. Montei um boardzinho para apresentação bem básico aqui. E esse boardzinho de apresentação é legal, né, ter no portfólio, mesmo que de uma maneira simples, não fiz uma apresentação muito polida, não refinei eles muito. E a ideia aqui, como vocês viram na timelapse, às vezes eu vou puxar alguns pontinhos de fuga, tipo, fiz essa linha aqui, para eu pelo menos ter uma noção de perspectiva, né? Algumas noções de perspectiva eu vou fazer. Mas aqui também, né? Tipo, puxei uma linha para eu ter um pouco de tridimensionalidade. Mas a perspectiva aqui, ó, tá bem errada, né? Tipo, foi um teste muito rápido, né? E a ideia aqui é ser eficiente, é produzir o máximo de ideias possíveis de maneira eficiente, só testar as ideias, pode ver os bancos ali, o jeito que tá feito é super toscão e tal. Então, depois que eu tô feliz, tipo, olhei de longe, beleza, gostei dessa ideia, eu vou pegar e vou puxar os pontos de fuga, né? Eu vou realmente criar uma layer ali, onde eu vou fazer esses pontos de fuga, e aí eu vou começar a consertar essa perspectiva um pouco mais, testar, refinar essas formas um pouco mais, né? Com um pouco mais de detalhes. E aí eu já meio que ajeitei, né, o geral e eu tô tentando ver um pouco mais dessa distribuição de detalhes, assim. Mas eu sei que as minhas formas grandes já tá resolvida nisso. A partir disso, eu joguei ele de volta, né, pro meu boardzinho. E eu também tô tentando refinar um pouco mais as outras ideias, né? Eu ainda não desisti das outras ideias. Então eu tô tentando refinar, testando algumas coisas, vendo para que direção eu vou levar cada uma dessas. É muito uma coisa que eu gosto muito de hard surface e de coisa sci-fi é que tu tem muita liberdade para brincar com as formas, né? Por exemplo, um personagem ou se tu vai fazer alguma coisa algo que tem que demonstrar mais possibilidade, por exemplo, um revólver, uma arma, ou um personagem que tem que respeitar a anatomia humana,
tu pode brincar um pouco com a forma, tu pode trazer muitas maneiras de estilização, mas isso tudo entra na estilização, né? Por exemplo, como a Pixar estiliza um corpo, como o Fortnite estiliza um corpo. E depois que tu tem aquela direção de arte, tu tá meio que trancado naquilo, tu pode fazer uma pessoa grandona, uma pessoa mais magrinha, mas tu tá trancado naquelas formas, né? Tipo, tu vai respeitar o corpo humano e vai ter dois braços, duas pernas, etc. Com um veículo, com coisas hard surface, tu pode ser muito mais criativo nas formas, né? Então, como que tu vai pensar a fluidez da curva para uma forma mais rígida? Como que tu vai pensar a quantidade de detalhes versus uma área de descanso? Como que tu vai pensar a fluidez dessas formas, né? Dessas formas mecânicas com a composição de detalhes. Então, pô, isso eu acho muito legal, assim, que é quase como se tu tivesse uma criatividade infinita, né? De brincar com essas formas, de mexer com esse controle de superfície, né, que tu tem. Então, são projetos que eu tô gostando muito de fazer, assim, às vezes até no sketchbook, sabe? Tipo, eu vou ficar desenhando, vou ficar criando formas, brincando com formas. E mesmo que fique ruim, pelo menos tá testando, né? Tu sabe, e tu começa a entender melhor que formas vão funcionar melhores juntas, que formas vão funcionar melhores sozinhas.